Fazer uma coisa. Oh, yes. Ei, agora é só você se convidar. Isso, pode pedir sim, pode pedir pra entrar já. Olá, Oi, tudo bem? tudo Estamos bem, e aqui, você? tudo jóia, jóia, tranquilo. Ó, Quer dizer, excelente. tranquilo não, né? Mas estamos aqui. Vamos junto. Faz super parte, a gente fica meio nervoso e tal, mas a gente vai se acostumando. E é, É, no final das contas, uma prosa, assim, bem tranquila, sabe? é isso que tranquiliza a gente, porque assim, conversar com você é muito bom, né? Você é muito especial pra gente. Ai, vocês pra mim, nem tenho o que dizer. São incríveis, assim, foi... É um presente mesmo de Deus ter tido esse contato com vocês, ter conhecido vocês e de fato eu admiro muito vocês. Então, A recíproca é verdadeira. É recíproco. E ai, ai. isso aqui a gente leva da vida, né? Assim, tendo essas oportunidades de conviver com as pessoas e aprender, né? Acho que é a troca, né? Cada um a gente sempre pode estar aproveitando, assim, coisas boas que as pessoas têm. Né? É verdade, é verdade. A vida é uma troca a todo instante. A gente não se dá conta disso, né? Mas Exatamente. Até falei com a Dani que ia fazer uma referência, né? Assim, a gente gosta muito de música, dessa coisa toda. Eu falei assim, vou fazer referência do Ira, né? Ninguém vai lembrar muito em anos 80, vivendo e aprendendo, né? Ou seja, toda hora é uma oportunidade de aprendizado. Tudo é aprendizado, né? Meu pai dizia, né, assim, que não tem uma coisa ruim que não se torne em coisa boa, né? Assim, é sim, legal. Assim, às vezes, mesmo numa dificuldade, numa necessidade, numa situação mais, assim, tensa, né? Você consegue tirar proveito das coisas. com certeza. Só que no nosso caso foi momentos mais tranquilos, né? Foi bom. Coisas boas. É. Então, ó, eu acho que agora deu exatamente 4 horas. Acho que a Pois gente é. pode, né? A gente pode começar. O pessoal vai entrando aos pouquinhos e aí eu queria assim, eu já conheço vocês, aí eu queria primeiro agradecer, né? Vocês terem topado, assim, de fato é uma coisa que pode parecer loucura, né? Nesse mundo que a gente vive, assim, de repente querer se mostrar perfeito, querer se mostrar, né? Sem ali, né? De uma forma que ninguém chegue, né? Fique ali só na superfície. Vocês se abrirem aqui é um presente muito grande, assim, não só para mim, mas para todas as pessoas que vão poder assistir vocês. Agora e mais para frente também. Então, eu queria pedir para vocês se apresentarem, de repente contar um pouquinho a história de vocês, como é que foi tudo, e aí a gente vai conversando. Bem, primeiro eu queria agradecer, né, em nome da gente, aí, assim, por lembrar da gente, né, por considerar a gente para uma ocasião, um momento desse, né, a gente fica muito feliz, muito lisonjeado mesmo. E parabenizar, assim, pela sua iniciativa, né? Eu acho que a vida é feita assim, de pessoas que fazem, né? Às vezes o pessoal tem um monte de ideia, um monte de coisa legal e tal, né? Na cabeça tá tudo lindo, mas ele não faz, né? E às vezes é uma atitude até simples, tranquila e tal, fácil de fazer, mas não faz. Então, assim, parabéns pela sua iniciativa, né? Muito legal, assim, obrigado por a gente ser lembrado e poder participar disso, né? Assim, espero que a gente possa contribuir com alguma coisa. Foi como eu falei com você ontem, assim, espero que a gente possa contribuir. A gente não é nem melhor nem pior do que ninguém, assim, a gente está aí vivendo, está aprendendo,
lógico, procurando sempre fazer o melhor, né? Em tudo que a gente se coloca para fazer, a gente procura fazer o melhor. Excelente. E às vezes pode ser melhor, né? Às vezes tem pessoas que fazem melhor ainda, né? Então, assim, é relativo, né? A gente tem que se comparar com o que a gente foi ontem, com o que a gente foi antes de ontem e tal, e tentar melhorar assim. Mas vamos falar da gente aí um pouquinho, né? Você pediu para falar, se deixar eu falo demais, vou falando um monte de besteira, vai viajar, isso aí é coisas do outro mundo. Mas fala aí, meu amor. Bom, meu nome é Daniela. Meu nome é Marcelo. Nós temos 21 anos de casados, mais 7 anos de namoro. Temos 2 filhos, né? O Arthur, que fez 20 anos esse ano, e a Nossa. Bruna, que fez 17 anos esse ano. Isso. Excelente, excelente. Tem muita história aí, hein, para contar. Muito tempo, né? Tem. Ó, a gente tem 1 ano de diferença só de idade, né? Eu até brinco, eu falo que eu tive que esperar ela pra gente se conhecer, né? Porque minha história de escola aí, eu sempre fui, assim, dedicado, bom aluno e tal, mas acabei tendo que repetir 1 ano, por opção, de voltar, assim, não quero fazer, não fui reprovado, mas eu quis fazer de novo, e aí foi a oportunidade que eu conhecia a Dani, né? A gente estudou junto no 3º ano do 2º grau, na época era 2º grau ainda. É o ensino médio Ensino hoje. médio hoje, né? Estudamos juntos, Sim. isso em 91, lá em Sobradinho, né? No ginásio. Isso, aí nós passamos 1 ano inteiro, assim, né? Sendo amigos, só amigos, né? Mas, assim, a gente viveu, assim, experiências de trocas musicais, né? Porque, assim, a música foi o que uniu a gente. Né? Que bonito. A gente se identificava muito, né? Assim, eu sempre gostei muito de música. Assim, música, se eu puder, eu até coloquei música ali baixinho pra gente ficar ouvindo ali. Assim, o tempo todo, né? A música faz parte da nossa trilha sonora, assim. Exato. Então a gente se identificou muito com questão musical. E aí foi motivo, inclusive, assim, da nossa primeira conversa, assim, nosso primeiro, tipo, vamos falar? Teve um dia que ele foi pra escola com a camisa do YouTube, né? Foi justamente o que me despertou, porque eu era apaixonada pela banda. A gente é até hoje, né? E foi justamente assim, eu falei assim, caramba, ele gosta, né, da mesma banda e tal. E assim, aí a gente puxou assunto, né? E a gente passou basicamente 1 ano inteiro trocando, né, assim, figurinha, né? Na época era LP, né? Era vinil, LP, né? Então a gente vinil. trocava os discos, gravava fita, Isso. falava de assuntos assim, tá? Então foi bem legal, né? Mas foi 1 ano de amizade, até coisas de escola mesmo. A gente chegou a fazer alguns trabalhos, algumas coisas juntos e tal, mas foi 1 ano de amizade. Mas, né, assim, você falou que ia falar, né? Assim, teve uma troca de olhares, assim, entre a gente nesse ano, que ficou marcado, assim, né? Ficou marcado pra história. Foi tipo assim, né? Amor à primeira vista, aquela coisa do Sim. amor à primeira vista. Então, só que assim, a gente achou que foi assim uma troca meio forte, assim, né? Assim, marcou a gente. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente meio que foi tentando administrar aquilo ali ao longo daquele ano, né? E aí, no final do ano, nós formamos. No ano seguinte, a gente acabou se distanciando no início do ano. Mas perto do nosso aniversário, que ele faz aniversário dia 16 de março e o dia 20. Nossa. Somos piscianos. Aí a gente acabou se aproximando nessa época, né? Dos nossos aniversários. E acabou que, assim, em maio a gente começou a namorar. 1º de maio, dia do trabalhador. Excelente. A gente marcou de gravar uma fita lá em casa. A gente passou a tarde inteira gravando música, não sei o que e tal. E aí só no finalzinho do dia foi que rolou o primeiro aconteceu. Que eu legal. sou mais tímido. Demais. Não, e assim, eu tinha um medo. Medo, assim, uma certa responsabilidade, porque assim, nessa época, o meu namoro de mais tempo foi 4 meses. Né? Assim, era meio largado, né? E ela já tinha namorado 2 anos e meio, um outro rapaz. Ela saiu de um namoro de 2 anos e pouco. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou dar conta de ficar esse tempo todo, né? Mas foi natural, assim, né? A gente foi, assim, foi muito bom, assim, né? A gente se identificou muito, a gente tinha muito, assim... Muita afinidade. Afinidade, temperamento, gosto, né? Assim, vontade. A gente fez o mesmo curso, né? De faculdade. A gente não estudou na mesma faculdade, mas fizemos aí processamento de dados, somos de TI, né? E começamos a trabalhar... Na verdade, assim, a gente estudou, beleza? Nessa época da gente namorar, né? A gente tinha um grupo, um círculo de amizade, assim, legal. Isso fruto do SEGME, né? Assim, eram casais. A gente tinha uns 6 casais que a gente saía junto. Então, assim,
a maioria dos programas da gente era fazer junto com outros casais, né? Assim, era bem legal. E essa parte de estudo, né, de TI também, a gente começou a trabalhar junto Em 96. em 96. Né? A gente se formou em 95. Em É. 95 a gente começou a trabalhar, né? Assim, acabou que a gente... ele começou a trabalhar primeiro porque ele foi convidado por um professor dele da faculdade para poder trabalhar com eles, né? Numa empresa que estava sendo criada na época. E assim, eu formei 6 meses depois dele. E aí ele foi e conseguiu também para mim, né? Assim, trabalhar no mesmo lugar que ele. E acabou que, assim, por ser da área de TI, acabava que, assim, um ajudava o outro, né? Nesse sentido. E, assim, teve momentos que a gente literalmente trabalhou juntos, né? Assim, um do lado do outro, uma mesa do lado da outra. A mesma equipe, né? A mesma equipe de Nossa. projeto. Tinha um projeto, né, de um sistema que a gente trabalhava junto. Aí a gente até brinca, né? A gente fala assim que a maior dificuldade da gente era chamar o outro pelo nome. Que a gente chamava sempre de amorzinho, né? Amorzinho, Nossa. amorzinho, amorzinho. Chamar ele de Marcelo e ele me chamar de Daniela Daniela. foi o maior desafio. Mas Porque o resto eles se davam bem, era tranquilo. era tranquilo, era A super gente se tranquilo. ajudava. A gente passou muito tempo, assim, a gente passava muito tempo, né, no dia juntos. A gente ia trabalhar juntos, a gente almoçava junto, a gente voltava junto, fazia tudo junto. E era uma coisa interessante que a gente separava assim, né? Às vezes a gente se desentendia ou ficava meio assim e tal, mas assim, na época a gente trabalhava no Ministério do Trabalho, né? Entrou no Ministério do Trabalho, acabou, tipo assim, de boa, a gente fazia o que Nossa. tinha, conseguia assim, né, tratar bem, né? Acho que é porque a gente levava tão a sério essa questão, assim, né? Das pessoas não olharem pra gente como um casal de namorados, e sim como profissionais. Então, Sim. assim, isso pra gente era mais, digamos assim, né? Era mais latente, era uma preocupação maior na época da gente justamente não deixar transparecer que a nossa relação pessoal pudesse afetar a nossa vida profissional, né? Até porque, assim, eram colegas de trabalho, tinha o nosso chefe, né? Assim, que foi uma referência grande pra gente na época também, como casal, inclusive, como, né, o casamento dele, tudo assim, que era, assim, era uma referência boa pra gente. Era muito legal, assim, porque a gente não tinha muito essa questão do ciúme, né? A gente tinha uma vivência muito, muito intensa, muito próxima, né? Uma parceria e tal, mas não tinha essa questão muito de posse, né? De que, você não pode ter outros amigos, ou você não pode usar essa roupa, ou você não pode fazer assim. Não, a gente sempre foi muito tranquilo, né? Foi até engraçado, teve uma situação no trabalho lá, quando a gente trabalhou no Ministério, teve o aniversário de um rapaz lá e tal, e todo mundo comemorar e tal, e na hora de dar os parabéns, fazendo uma fila, ela foi na minha frente, eu fui atrás, né? Ela disse que nem lembra direito, assim, mas o cara, história. tipo, meio que deu uma cantada, assim, nela, né? E eles falaram, tá bom, segue, né? Segue o jogo, né? Tá tudo então, assim, tinha gente que nem sabia que a gente namorava há muitos anos. Nossa! Meu Deus! Foi tranquilo. Nessa época, né, assim, a gente namorou praticamente 7 anos. A gente nunca teve, assim, muito dinheiro, muita coisa. Então, assim, a gente queria casar, né? Você falou até que dizer, né? Assim, que logo no início do namoro... Pode falar. No início do namoro, o quê? Que ela já achava, assim, que ia casar comigo, né? Que, assim, a gente era porque eu falei pra ele que, assim, com 1 mês de namoro, eu tinha certeza que ele, assim... que ele era o homem da minha vida, assim. Era com quem eu ia casar. Então... foi algo assim que marcou, né? Então, assim, quando foi dando assim, tipo, próximo de, sei lá, 5, 6 anos, a nossa preocupação era justamente assim, meu Deus, quando é que a gente vai conseguir casar, né? Porque assim, era tudo assim, tipo, parecia que era tudo muito longe, muito inalcançável, distante, né? inalcançável, assim, a gente conseguir construir a nossa vida juntos, né? Assim, e começo assim, de trabalho, a gente ganhava um salário muito baixo, né? Muito pequeno. Não tinha meu pai falava assim, que eu só ia sair de casa quando eu conseguisse comprar minha casa. Pronto. Assim, pronto. Porque vai ser isso, né? Assim, tipo assim, meu pai aceitar e eu sou a filha mais velha. Então, assim, as barreiras, quem foi tendo que superar lá em casa fui eu, né? Então, essa questão assim de, nossa, como é que a gente vai fazer para casar, né? Assim, mas aí acabou que justamente nesse período que a gente trabalhava junto,
acabou Houve troca de numa empresa, né? troca de empresas, assim, a gente acabou sendo demitido e readmitido, né? Numa troca de Demitido de uma, contratos. contratado para outra. E isso, assim, a gente pôde sacar FGTS, eu tenho um dinheiro e Exato. tal, né? E aí a gente acabou, assim, dando entrada no ágio de um apartamento. Ou seja, não tinha... Era pouco dinheiro, mas, assim, já foi um começo, né? Exatamente. Isso foi em 97. E aí acabou que com esse passo na nossa vida, a gente tomou coragem e Marcelo foi pedir minha mãe em casamento, né? Oh. Na verdade, a gente até marcou o casamento primeiro do que o noivado. A gente não tinha, assim, né? Não, vamos casar. E aí eu fui, a gente conversou, né? Assim, foi super tranquilo, assim, né? Não tivemos... E aí, assim, em princípio a gente tinha falado com meu pai, não, a gente vai fazer só um churrasquinho mesmo, assim, para comemorar, né, e tal. Ele, não, a gente tem que fazer um casamento, né, assim, né? Chamar a família, tal, não sei o quê. A gente passou mais ou menos 1 ano e 3 meses fazendo os preparativos do casamento. Esse foi o tempo do noivado. Assim, na verdade, a gente marcou quase com 1 ano de antecedência, porque a gente marcou para dezembro. Pra você ter uma ideia, a gente queria 12 de dezembro e tivemos que mudar para 19 de dezembro, porque a igreja já estava reservada. Porque a igreja que a gente queria era uma igreja muito concorrida. Então, assim, a agenda quando abria a agenda, já lotava o ano inteiro. Então, assim, quando foi mais ou menos em setembro de 97, abriu o calendário da igreja que a gente queria, que é Perpétuo Socorro, né, lá do lado sul. Ai, que legal. A gente marcou, a gente queria dia 12 de dezembro, que depois a gente veio até saber que era o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, mas acabou ficando para o dia 19 de dezembro. E aí, nesse 1 ano e 3 meses de preparação, em março do ano seguinte, que foi março de 98, a gente noivou. Né? A gente aproveitou o nosso aniversário para fazer o noivado, né? Formalizar o noivado. Legal. E aí, assim, o mesmo padre que ia celebrar o nosso casamento celebrou também, fez uma celebraçãozinha, que foi Dom Marconi hoje. Hoje é Dom Marconi, né? Sim. Ele celebrou, assim, né? E aí a gente juntou todas as famílias, né? A minha, do Marcelo, a gente fez uma festinha bem bacana, assim, né? E foi um ano, assim, super abençoado pra gente, né? Porque a gente conseguiu, nesse ano, preparar o casamento e ele tomou uma proporção que a gente nem imaginava também, porque a gente fez um casamento para 450 pessoas. Meu Deus, de um churrasquinho. Mas muito por conta do pai dela mesmo, né? Assim, a gente pagou algumas coisas do casamento, né? Assim, as flores, a igreja foi por nossa conta. Mas a festa... É até interessante, porque assim, se for ver, né, questão prática, fala assim, pô, não vale a pena, isso é dinheiro que de repente você não aproveita. Mas a gente viveu assim intensamente cada minuto da festa, sabe? A gente dançou o tempo todo da festa, a gente interagiu com todas as pessoas, acho que a gente nunca chorou tanto na vida, né? Porque assim, na hora dos cumprimentos e tal, assim, a gente saiu de lá, era quando acabou a festa que a gente saiu antes não, a gente saiu às 4h30 da manhã. 4h30 da manhã. E a gente marcou a viagem para 9 horas no dia seguinte. Então foi uma tristeza. Quando a gente chegou no lugar que a gente ia para lua de mel, a gente só dormiu e não fez mais nada. Assim, para viagem, né? Se você quiser, assim, você pode falar alguma coisa, tá? Porque às vezes a gente vai falando e vai devagando e foge um pouco do assunto, tá? Fica tranquilo. Fica tranquila. Dá umas trocadas aí. Mas tá ótimo. Nesse ano de 98, foi o ano que a gente foi pro primeiro show do YouTube também, não foi? Porque, assim, a gente gostava muito e tal, e falou assim, a gente fez um compromisso com a gente que, assim, se o YouTube viesse no Brasil, a gente ia de qualquer jeito, né? A gente foi numa excursão, assim, bate e volta, a gente acabou o show, a gente entrou no ônibus de novo e voltou, assim, foi terrível. Foi o show do Pop Mart, né? Mas, assim, foi sensacional. Depois desse, a gente foi em 2 mais, né? Fomos em 2011, né? No 360, e fomos agora no The Show So Tree, que era com 30 anos do show, né? Do disco, né? Então, assim, foi marcante, né? Muito bom. Exatamente. Mas aí foi um ano perfeito, assim, a gente contava o dinheiro com tudo também, né? Porque, assim, em função da festa, a gente não podia gastar com nada, e a gente ganhava pouco e tal, mas valeu muito a pena, sabe? Assim, eu acho que cada caso é um caso, né? Não tem uma receita pronta, não tem assim, faz isso que vai dar certo. Não. A gente não queria, não esperava, né? Não, meu Deus, vamos fazer isso, mas assim, acabou acontecendo, mas a gente aproveitou intensamente. E acho que foi muito bom, assim. Até hoje as pessoas falam, né? Assim, que foi muito legal a festa, que foi muito bom isso. Então, assim, valeu, né? Valeu. Até funcionando o que passou. Exatamente. E o que mudou, assim, com o casamento? Até então vocês estavam cada um numa casa,
Aí casaram, né? E assim, cada um numa casa, mas convivendo muito, porque vocês ainda trabalhavam juntos. Sim. Então, Exato. convivendo muito, eu imagino que nessa época, assim, quando eu tinha problema, esse problema de namoro, né? Era também mais fácil de resolver, porque apesar de vocês estarem se vendo todos os dias, depois cada um ia para sua casa, Da sua casa. esfriava, e depois eu não sei se vocês retomavam o assunto, como vocês resolviam esse conflito. Mas agora muda, né? Porque agora é É. todo tempo junto, assim. Como é que é isso? Por incrível que pareça, quer dizer, por incrível que pareça não, assim, acho que talvez até muito casal vai se identificar, né? Mas o começo da gente no apartamento, e olha assim, a gente arrumou e fez tudo bonitinho assim, no apartamento. Mas os primeiros dias, primeiros meses, né, da gente juntos, na mesma casa, foi mais difícil, sabe? Assim, né, às Era uma vezes... coisa que a gente achava que ia ser fácil, assim, a gente nunca imaginava, assim, porque assim, a gente praticamente só não dormia na mesma casa. A gente passava quase que, né, sei lá, 20 horas do dia juntos. Mas assim, você mudar, né, assim, tipo, começar a morar junto com uma pessoa, mesmo que seja, assim, era um negócio que a gente queria muito, né? Assim, a gente queria o nosso espaço, a gente queria começar a viver a nossa vida juntos mesmo. Mas assim, o primeiro ano, ao mesmo tempo, ele é intenso, porque assim, numa casa nova, você não tem rotina ainda, você tem que criar a sua rotina. Até mesmo com as coisas que você vai ganhando, né, assim, de casamento, onde que você vai guardar a colher, que você vai pegar a colher todo Ainda dia. vai definir essas coisas, né? Essas definições, assim, né? É uma delícia viver, mas ao mesmo tempo você fica querendo logo que vire rotina, sabe? E assim, essa convivência, assim, de coisas que, assim, né, mais íntimas, que às vezes a gente não tinha, que a gente começa a ter, então assim, você vai tendo que Achar os realmente. times mesmo, né? Assim, o momento de cada um e tal, entender, né, as dificuldades, assim, acho que esse primeiro começo foi um aprendizado e, assim, um pouco difícil, né? Mas assim, nada que assim, foi uma coisa que marcou, né? Assim, a gente lembra que teve uma coisa um pouco mais difícil ali no início, mas assim, acho que a felicidade que a gente estava vivendo, era né? maior, Assim, né? né? De tudo que a gente passou, assim, o dia do nosso casamento foi muito marcante pra gente. Muito legal, muito bom, assim. E aí, assim, uma coisa que a gente tinha, né? Assim, eu lembro até hoje, assim, quando eu tava no salão ainda, no dia do casamento, me arrumando, assim, esperando meu pai me buscar para me levar para a igreja, eu lembro que quando ele chegou, passou uma senhora e me olhou assim e falou assim: Nossa, você é tão novinha para casar. Eu tinha 24 anos, né? Quando a gente se casou. Eu tinha 24, ele tinha 25. Eu lembro que ela perguntou assim, né? Se eu queria ter filho logo. Aí eu lembro que eu falei assim, não, daqui uns 5 anos, eu acho. Assim, daqui uns 5 anos a gente começa Tá a bom. pensar. Aí, ok. Quando a gente viajou para Lua de Mel, a gente foi para Natal. E assim, lá, um dia na praia, né? A gente lá curtindo e tal, e a gente viu muitas famílias, assim, né? Muitos Os casais bebês, novos, né? com bebês, com criancinhas. A gente parece assim que Ficou virou uma tudo bobo, assim, chave. já, né? A gente já começava a olhar com outro olhar, assim, para aquilo, sabe? Assim, Que e eu, bonito. gente, o que é isso? O que está acontecendo, né? Assim, É. e naturalmente essa vontade de ter filho logo, assim, veio. A gente ainda segurou meio que um ano ali, né, pra gente curtir um pouco. E aí, assim, no dia que nós fizemos um ano de namoro, um ano de casados, exatamente assim, né, no dia 19 de Dezembro dezembro de de 99, 99, eu descobri que eu estava grávida. do Arthur. Nossa. É sério, a gente tinha marcado um churrasco na casa do pai dela, né? De manhã cedo a gente fez o teste e aí confirmou, né? Era A um gente ficou todo domingo, bobo, assim, né? Era um domingo, assim, tipo, a gente acordou 6 horas da manhã para fazer o teste de gravidez, porque assim, a gente meio que já estava suspeitando que tinha alguma coisa assim, né, diferente. E aí a gente ficou assim muito, muito, muito feliz, assim, apesar de achar que a gente ia engravidar um pouquinho mais para frente, a gente ia fazer uma pós-graduação, né, assim, já estava tudo certo, assim, acho que a gente já tinha feito, estava pensando em fazer já a inscrição, já tinha feito, eu não lembro. E aí acabou que a nossa pós-graduação foi o Foi o Arthur, Arthur. né? Eu, eu ia até falar disso, assim, porque tem muito essa história de que o filho, né, pode meio que mudar um pouco, assim, né, ou afastar o casal, né, ou ficar difícil, assim, o pai se sentir meio afastado e tal. A gente viveu, assim, muito, muito, muito intensamente, assim, todos os momentos, assim, da gravidez, né, do parto, dos primeiros dias, né. A gente ouvia música junto, assim, né, com ele na barriga, né.
U2 ainda ou não? Era outra música? U2 também. Tudo. Tudo, Porque de tudo. Mas tinha para beber, né? A gente tinha o Beatles for Babies, tinha Love Songs, tinha alguns discos assim, específicos para beber, né? Assim, a Legal. gente ouvia isso também, assim, ela fez Chantala, né? E eu ia junto também. Tudo que a gente A gente podia fez fazer um junto, a gente curso, assim, fazia né, junto, sabe? para amamentação, para cuidar do bebê, assim, né? É, Apesar, eu tinha, assim, já uma experiência, porque eu sou irmã mais velha de mais 5 que vieram depois. Então, assim, alguns dos meus irmãos eu acabei, assim, ajudando ajudando a cuidar. a cuidar. Mas é Sim. muito diferente quando você tem um filho, né? Porque, assim, por exemplo, a minha irmã, eu tenho uma diferença de 20 anos para ela. Nós somos Nossa, padrinhos Nós somos dela. padrinhos, né? Então, assim, eu ajudei bastante, mas assim, eu não sabia como é que era à noite, porque à noite eu dormia, né? Então, É. assim, A Thais foi nosso test drive, né? foi nosso Ela teste. já foi tudo que a gente foi vivendo com ela, a gente depois Isso. aprendeu. Né? Mas viver, assim, o seu filho mesmo é muito É, diferente. E, assim, eu acho que a maior realização que uma é. pessoa pode ter é ter um filho. Foi intenso, assim, né? Você falou de coisas, assim, que marcaram, né? Se pode dizer coisas que marcaram nossa vida são os nossos filhos, né? O primeiro, né? O Arthur, é... assim, ó, eu só não dei de mamar porque não saía leite, assim, o resto das coisas eu fazia tudo, né? Assim, o primeiro banho, né? Foi até engraçado que ele nasceu, os dois nasceram, tipo, 11 e pouco da noite, né? E o Arthur, quando nasceu, a gente queria que fosse natural, né? Parto natural, mas acabou não sendo. Foi Porque os dois, porque eu sofri no parto igualzinho o parto normal, só que na hora de sair, saiu teve que como sair com cesárea. cesariana. Então, E aí, assim, ela já foi recuperada da anestesia, depois ia pro quarto, aí eles perguntaram se a gente queria que o neném fosse pro quarto, né? Aí a gente falou assim, lógico, né? Tipo assim, queremos ficar logo com é porque ele e na tal. época tinha berçário. Na época que o Arthur nasceu, tinha berçário. Na época da Bruna, já que foi 3 anos depois, já não tinha mais. Não Olha, existe mais aí o berçário Arthur foi hoje. pro quarto, mas assim, foi tenso, porque ele chorou e a gente não sabia como fazer, e ele limpou, não sei o quê. Foi muito tenso. Foi assim, a ponto da enfermeira, né? Acho A que no final enfermeira. da manhã. Não, na verdade, assim, porque a primeira noite a gente ficou babando ele a noite inteira. Então a gente não dormiu. Eu passei, assim, do parto, a gente praticamente virou 48 horas sem dormir. Na segunda nossa, noite, porque como foi parto cesariana, na segunda noite ele chorou a noite toda. A gente já vinha, assim, eu já vinha do trabalho de parto, né, assim, de uma noite sem dormir. E assim, na segunda noite, amamentando o tempo todo, a gente já tava assim, né? Só o bagaço. E aí a enfermeira, acho que quando deu umas 4 da manhã, acho que ela ficou com tanta dó da gente, que ela falou assim: olha, eu não posso fazer isso. Mas eu vou levar ele para ficar um pouquinho lá no berçário para vocês descansarem. Gente, aí a gente conseguiu. Só que assim, 7 horas ia ter troca de plantão. E aí ela falou assim: eu vou ter que trazer ele 7 horas. Mas então, assim, essas 3 horas que a gente conseguiu dormir, que assim, a gente literalmente apagou, assim, pareceu assim, que a gente dormiu um ano. Quando foi a Bruna, aí a gente já estava mais esperto, entendeu? Aí assim, vamos dormir, depois a gente pega e tal. Mas foi bem Exatamente. legal. Mas assim, foi bem transformador isso na nossa vida, né? Assim, É, foi. Nossa, foi maravilhoso, assim, né? Tipo, acho que uma das melhores lembranças que a gente tem. é, Assim, né? O primeiro ano do Arthur foi, assim, sensacional. é. Porque, assim, foi uma dedicação mesmo total, assim, da gente, uma entrega. É, De nós todos, né? não, E foi o não primeiro filho, tinha. o primeiro neto dos dois lados também, então. nossa, E assim, não tinha competição, assim, né, para ver quem era mais ou menos, não tinha cobrança de quem fazia mais ou menos ou ficava de um lado ou de outro, ou seja, a gente meio que juntos, né, assim, se entregou para aquele momento, entendeu? Então, assim, ninguém se sentia menor ou maior nem nada, a gente estava junto e tudo era aprendizado, tudo era motivo de realização, de alegria, de coisa boa, né? E assim, foi muito bom As mesmo, sabe? dificuldades, assim, né, de amamentação, tudo assim, né? A gente É, passa. Tem a as questão primeiras do noites sem dormir sono. direito, né? Isso é fato. Só que são coisas que a gente, tipo assim, a gente estava vivendo assim uma felicidade tão maior Né? que isso virou fichinha perto do, né? Lógico, é difícil? É É difícil. tenso, porque na hora que acorda É, tem que dar de exatamente. mamar, Você não dormir, eu amo o Arthur dormir. acordava, né? Eu ia lá, buscava, dava pra Dani, ela dava de mamar, aí eu pegava, fazia rotar, aí depois pro outro Dormir lado, de e assim, novo. dormia de novo, entendeu? Exato. Mas toda vez era assim, então era dizer que é lindo, maravilhoso, não é não, mas assim, faz parte, né? Você tem que viver esse momento também. Exato. E aí, sim. assim, a gente queria ter logo o segundo filho, assim, a gente queria uma diferença de 2 anos para os nossos filhos, né?
E aí, só que assim, a gente morava num apartamento muito pequeno. Não ia caber um segundo filho ali. Porque senão cabia um outro berço, uma outra caminha no mesmo quarto. Aí a gente acabou nesse processo, assim, o processo de querer aumentar a família. E assim, foi difícil também essa decisão, assim, sabe? De tipo assim, vamos ter o segundo filho. Porque o segundo filho foi totalmente planejado, assim, né? Tipo, mas aquela coisa assim, né? O Arthur, ele já estava começando uma independência, a gente já estava começando a ficar assim, mais descansado, a gente com uma vida mais tranquila, mais fácil. E falar assim, tá, vamos ter o segundo. Aí chega, dá um frio na barriga, né? Você fala assim, Tinha 2 anos e pouquinho, né? Começar tudo de novo, assim, né? Tudo de novo, assim, é um trabalhão, né? E tal. Só que aí a gente pensou o seguinte: eu tenho muitos irmãos, né? Assim, e a melhor coisa que tem na vida é você ter irmão. Então, assim, é o direito do Arthur ter um irmão. Né? Assim, acho que lógico que assim, hoje a gente tem outra ideia sobre isso, né? Outro entendimento sobre essa questão de filhos, né? Mas na época que a gente achava que tinha controle dessas coisas, a questão era justamente assim, a gente conseguir dar um irmão para o Arthur. E isso acabou que, assim, transformou a nossa vida, né? Porque, assim, para ter o segundo filho, nós tivemos que abrir mão do apartamento que a gente tinha comprado, né? Assim, reformado, que era todo lindo tal, de recém-casado, né? Para ir para um lugar um pouco maior. Que era um apartamento de 2 quartos, apertadíssimo. O Arthur mal andava, assim, de um ladinho para o outro, assim, ó. Tinha pouco espaço. Então não ia caber outra pessoa lá. Ele tinha uma piscina de bolinha que praticamente tomava a sala espaço inteira. Da sala. O espaço da sala. Enfim, aí nessa a gente acabou trocando de casa, né? Assim, a gente foi para uma casa um pouco maior. Não era nossa, mas a gente foi para uma casa um pouco maior para conseguir, né? Assim, que a Bruna viesse, né? Assim, ao mundo. Aí foi muito marcante, assim, o dia seguinte que a Bruna nasceu, porque a Bruna também nasceu no dia 11 e pouco da noite, né? Aí no outro dia, de manhã, chegou o Arthur lá com a mochilinha, com a minha mãe, né? Minha mãe foi levar ele com a mochilinha todo pronto para ver a Bruna, para ver a gente e tal. Ficou lá com a gente no hospital. Foi muito legal. Ele não teve ciúmes? Foi tranquilo? Não, foi super tranquilo, super tranquilo. A gente teve que trabalhar, assim, né? A cabecinha dele, assim, fazendo ele participar do processo da gravidez, tentar explicar para ele também, né? Assim, o que era. A escola também, na época, ajudou bastante. Ele fazia maternal na São Camilo, né? Que hoje não existe mais. Mas a professora, assim, né? Ajudou bastante. Assim, no dia que a Bruna nasceu, ela, junto com os amigos, fizeram um desenho numa cartolina de uma menininha. Todos os amigos dele meio que assinaram, assim, sabe? Então, tipo assim, legal. Foi um processo de transformação mesmo. E assim, a Bruna nasceu dia 3 de agosto, o aniversário dele era dia 17. Nossa, então, assim, muito bem. Eu lembro que assim, eu voltei do hospital e assim, acho que uma semana depois eu tive que ir voltar na médica, né? Para ela poder ver se estava tudo certinho. Eu lembro que na volta desse médico, a gente resolveu fazer o aniversário dele. E aí a gente passou numa lojinha de festa, assim, encomendamos a festa e fizemos a festa do Power Rangers, né? Era aniversário de 3 anos dele. E aí eu lá, assim, tipo, com 15 dias só, que tinha tido neném. Não foi nessa que você comprou o amarelo, não, né? Não, ainda comprei eu não entendia nada de Power Rangers. Comprou a fantasia do Power Rangers amarelo, que era uma menina. Era uma menina. A rosa e a amarela dominada, era rosa. Não, aí eu comprei a fantasia amarela. Aí, assim, uma moça que trabalhava com a gente lá em casa, quando eu cheguei, ela falou assim: Dani, mas essa fantasia da Power Ranger é de menina, não é de menino. Eu pensei, ai, meu Deus. Mas assim, acabou que foi bacana também, porque assim, essa festinha acabou que todo mundo conheceu a Bruna, porque o segundo filho quase ninguém vai conhecer. O primeiro filho, você não consegue nem tomar banho, que é um entra e sai dentro de casa, para conhecer o primeiro. O segundo, você tem que ficar chamando um pouco para vir, né? Gente, vem conhecer. O terceiro, então, quem tem mais... Aí... A gente acabou parando no segundo, né? Tá certo. Acabou que, assim, foi legal porque, assim, muita gente, os amigos mais próximos, familiares mais próximos, acabaram aproveitando esse dia para conhecer a Bruna também, né? Legal. Aí hoje estão aí, com 20 anos, né? 17 anos. Nossa, parece que foi ontem. A gente sente muita saudade, sabe? Assim, do tempo deles pequenos, né? Mas, assim, a gente viveu... Na verdade, assim, toda a nossa rotina, né? Assim, diária, é sempre, assim, em prol da nossa família.
Então, assim, desde pequenos, assim, né? A gente morava no Grande Colorado, né? Até a Bruna e o Arthur, assim, com uns 10 anos. A gente morou 10 anos lá, né? Então, assim, A gente mudou para cá, para Asa Norte, em 2011, né? Em setembro de 2011. Então, até lá, era ou em Sobradinho, a gente começou em Sobradinho, ou então no Grande Colorado, né? Mas, assim, a nossa rotina, mesmo trabalhando no plano piloto, era assim, né? Deixar de manhã as crianças na escola, na hora do almoço buscar, almoçar junto. A gente né? voltava, assim, né? A gente pegava os meninos no casa. Leonardo, voltava no Grande Colorado, voltava e voltava. E aí deixava eles na academia e depois ia trabalhar, né? Então, assim, era uma rotina, assim, de estar o tempo todo, né? Assim, as refeições, o tempo no trânsito, assim, né? De conversar, de fazer orações, né? Assim, de estar convivendo mesmo com eles, né? Assim, a gente aproveitou todos os momentos, assim, né? Tentou ser muito participativo na vida deles, como a gente é até hoje, né? Assim, hoje tem uma dificuldade porque, assim, a gente tem... eles têm a vontade própria deles, lógico, né? Mas é natural, né? A gente, como pai e mãe, é que sente mais, né? Eles estão na deles, Sim. assim, tem que descobrir o mundo, né? As amizades, as coisas deles, as preferências deles, né? Mas a gente tem uma relação muito boa, né? Graças a Deus. E como que tá isso agora? Porque assim, é isso, né? A gente vai tendo mudanças, né, ao longo do tempo, assim. E agora eles estão crescidos. E aí, como é isso? Como é que vocês enxergam, assim, a vida de vocês dois, né? Nesse contexto, assim. Tinha um amigo meu que falava isso, parece brincadeira, mas é bem verdade mesmo. Falando que filho é igual videogame, né? Cada fase vai ficando mais difícil, assim, vai passando e tal, né? Então, eles, assim, vão tendo as vontades, vão tendo as preferências e tal, né? Mas, e acaba que a rotina do dia a dia toma um pouco do tempo da gente. Então, às vezes, a gente vê um tempo passar e parece assim, poxa, mas eu não vi isso acontecer, ou eu não conversei sobre isso, ou a gente não falou isso. Eu até brinco com eles, né? Porque a primeira vez que eles andaram de ônibus sozinhos, foi assim, poxa, mas você nem combinou, a gente ia fazer isso junto e tal, né? Eles pegaram e foram sozinhos. Então, muita coisa, assim, muita né? coisa junto, muita coisa que a gente esperava, que assim, o fato da gente estar sempre apresentar, da gente mostrar, da gente falar, quando a gente foi ver, já fizeram, né? Mas tá tudo certo, assim, no geral, né? A gente tá sempre acompanhando, sempre próximo, sempre vendo eles, né? Especificamente nessa pandemia, a gente até brinca, né? Fala assim que eles estão fazendo o isolamento do isolamento, né? Porque fica a maior parte do tempo no quarto, cada um no seu quarto e pronto, né? Sim. Mas a gente... Na verdade, eu sou mais sensível com essas coisas, eu fico sempre falando, assim, né? Que eu acho que a gente podia conversar mais, podia ter mais, assim, né? Mas eu não sei se é essa geração, o jeito deles, né? Eles ficam mais e assim, na deles mesmo. E com relação ao que você perguntou, assim, como é que é a gente, né? Assim, uma coisa que foi muito boa, assim, ao longo da nossa vida é que, assim, a gente sempre buscou participar da vida em comunidade na igreja. Então, assim, a gente fez SCC, apesar da gente já vir de grupo jovem e a gente ama trabalhar, assim, né, com a juventude, a gente também se deu a oportunidade de fazer assim, todo tipo de encontro de casais, né, assim, pré-matrimonial, SCC. A gente participa hoje das equipes de Nossa Senhora. E também a gente trabalha na pastoral familiar no pré-matrimonial. O fato da gente estar, assim, inserido nesse contexto ajudou a gente, assim, muito em conhecer algumas coisas. Assim, quando a gente teve que coordenar um círculo no SCC, que a gente obrigatoriamente, a gente tinha que chegar com informações ou com conhecimentos para poder ajudar outros casais, isso acaba, assim, puxando a necessidade de você saber um pouquinho mais, né? Assim, de você... Então, assim, eu lembro até hoje que, assim, nessa coordenação de SCC, que aconteceu, assim, há mais de 10 anos atrás, de círculo, na verdade, um dos temas que nós trabalhamos foi justamente essa coisa do casal tá construindo uma relação muito próxima, justamente porque, assim, quando o filho, você meio que, assim, vive em função dos filhos, né? E às vezes esquece um pouco do casal. Só que se a gente fosse cultivar isso por muito tempo, muitos anos depois, acaba que assim, justamente os filhos vão tomar os seus rumos e assim, como é que a gente fica? Né? E se a gente não tiver uma relação assim, né, bem construída, né, assim, que tipo a gente saiba viver sem as crianças, sem os meninos, a gente meio que vai ficar um estranho, né? Então, a gente vai meio que não se conhecendo, né? Só aproveitar aí, né? Dani, né?
Eu tô tentando Isso. ler aqui, tá? Mas tá difícil. Se quiser eu posso ler. Não, eu consegui. É porque eu fico Tá. disfarçando que eu uso óculos, né? Mas melhor sem. Mas então, ela perguntou, né, no quesito de criação de filhos, se a gente sempre concorda com tudo ou não, né? E como que a gente resolve. Eu falo muito disso, assim, né? Acho que a Dani até às vezes reclama disso, porque eu falo que tudo é relativo e, assim, eu sempre procuro o equilíbrio. Eu acho que não é nem 8 nem 80. E muitos falam que, assim, que você não pode discordar, né? Na frente dos filhos. Eu penso o contrário. Eu acho que, e como você mesmo já falou, que, assim, não é casal de propaganda de margarina e coisa parecida, né? Na Sim. real, a gente, às vezes, sim, discorda. A gente pensa de jeito diferente. E eu já até falei isso com eles. Eu falei assim, acho que é legal mostrar que a gente tem diferença sim. Ou a gente às vezes se desentende ou não pensa da mesma forma ou faria diferente, né? Agora, é mais importante ainda mostrar para eles depois que assim, olha, mesmo com essa diferença, ou às vezes mesmo a gente escorregando e falando demais ou besteira, que a gente foi lá e se retratou, que a gente foi lá e falou assim, não, beleza, vamos seguir daqui para frente, ou então melhor desse jeito, é melhor desse outro jeito, né? Então, na prática, porque a gente tem história diferente, né? A gente foi criado de forma diferente. Completamente diferente. A gente estava estudando isso agora, esses dias aí, num outro curso de formação, né? Não vou nem entrar muito no detalhe, mas que falava disso, que cada um carrega a sua história. E aí, quando a gente vai para criar os nossos filhos juntos, assim, e aí, qual que vai valer, né? Então, assim, ela tem uma forma, um jeito de fazer, eu tenho outra forma, e a gente tem também que conciliar. E às vezes acontece, sim, né, de dar diferença. Eu acho que isso é natural. Assim, eu não vejo problema nenhum, desde que a gente consiga, assim, retomar, mostrar que ali, ó, beleza, espanou aqui, deu certo ali e tal, mas assim, tá, mas aí a gente vai continuar assim pro resto da vida? Não vai, né? Então, a gente tem que, como a gente viu, né, a outra live, então, assim, questão, amor é decisão de todo dia. Então, todo dia a gente tem que procurar fazer. É a mesma coisa com os meninos, né? Questão de perseverança, de persistência, de estar junto. Assim, ó, deu errado aqui, eu pensei que era de outro jeito, a gente se discordou, ficou ruim, mas assim, não, vamos fazer daqui para frente. Cara, se a gente não conseguir se entender entre nós aqui, não dá certo, né? Qual é o exemplo que a gente vai passar? E assim, o que a gente vai esperar do resto da vida e do mundo, né? Das pessoas. Então, tem diferença, a gente tenta conversar, tenta se acertar, assim, né? Às vezes prevalece um, às vezes prevalece o outro, né? Faz um meio termo. Às vezes erra os dois, né? Tá tudo certo. Mas a gente tem sim discordância. A gente tem discordância, mas ao mesmo assim, mas a gente tem muita, assim, a gente tem muito mais afinidades do que discordâncias. E assim, o que os meninos hoje percebem na nossa relação é a cumplicidade que a gente tem. E assim, mesmo que a gente às vezes briga, né, assim, tem nossos desentendimentos, eles vêm, porque assim, aqui em casa também é pequeno, não tem como, às vezes assim, você escuta. Mas eles também vêm a gente pedindo desculpa. Exatamente, legal. tem o respeito. Tem uma frase que eu ouvi, na verdade vale as duas coisas, né? É uma frase que eu ouvi recente do Padre François num vídeo, que ele fala assim, nada justifica a falta de caridade. E aí você pode pegar isso num sentido mais amplo possível, né, da palavra, né? Assim, justamente assim na hora de falar, né? Você não falar de qualquer jeito, você se segurar às vezes, não precisa dizer, né? E respeito acima de tudo, né? Não tem nem como fugir disso. Se a gente não se respeitar, existe uma regra, né? Aquela regra de ouro, o pessoal fala assim, o que você quer que faça com você, faça com os outros, né? Faça aquilo. Isso, eu até vi na outra live, assim, às vezes o que você espera é diferente do que o outro vai fazer para você. Então, eu acho que a transparência, no sentido de você dizer qual é o seu sentimento, como você se sente com relação a alguma coisa, para que alinhe, né, esses pontos, é importante. Mas essa regra de você fazer com os outros aquilo que você espera para você, ela é super válida e ela, assim, na maioria das coisas ela vai funcionar, né? É um ou outro ajuste pequeno, assim, calibragem que faz a diferença, mas é super importante. Exatamente. E assim, a gente tem muita preocupação, assim, né, nessa questão da criação. A gente sempre teve, né? Assim, de tentar mostrar, assim, o que a pessoa pode ser de melhor. Pelo menos, assim, dentro do que a gente acha que é o melhor, né? Sim. E assim, às vezes a gente passa por situações onde a gente fica assim, caramba, será que eles estão absorvendo isso, né? Eles estão entendendo? Porque, assim, chega numa idade que às vezes eles são contra tudo que a gente fala. Pelo menos assim, em termos, o que eles externam.
Às vezes você vai falar uma coisa, parece, ai, mãe, mas assim, parece assim, a gente se sente até assim, tipo, meio antiquado, assim, sabe? Parece que não tá Aham. acompanhando eles. Mas, no fundo, eu sei que, assim, o legado que a gente vai deixando é justamente o nosso exemplo. É como a gente lida um com o outro, é como a gente lida com os outros, é como a gente trabalha. A gente está vendo o reflexo disso, assim, né? Agora, nesse período de pandemia, que a gente está aí há 6 meses enfurnado dentro de casa, né? Graças Sim. a Deus, na verdade, a gente está tendo, assim, a gente está vivendo, assim, de uma forma tranquila esse momento, no sentido, assim, né? De a gente ter condições de fazer home office. Eles estão numa idade que, assim, a escola da Bruna proporciona que ela consiga continuar de casa fazendo, apesar dela estar no último ano do ensino médio, né? Assim, o ano que ela mais queria ter vivido intensamente na Um ano escola. super importante, Super né? importante. É o ano que, assim, para ela foi, né? Ela perdeu a convivência com os Tiraram dela. amigos, né? Então, assim, ela tá meio triste por esse aspecto, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem condição de continuar, de fazer a formação dela desse ano. O Arthur, ele também, assim, ele começou uma segunda faculdade esse ano, ele já fazia um curso na UNB e começou a fazer um outro curso agora no CEUB, que, assim, ele está super empenhado, super empolgado, assim, né? Faz Gostando jornalismo lá. demais. Está fazendo jornalismo e, há Caramba. pouco tempo, já entrou na agência lá do UniCeub, uma agência que faz, né, assim, matérias para disponibilizar para outros jornais de grande Já circulação. teve matéria dele, né? No Jornal de Brasília. Já teve várias matérias publicadas. Legal. Assim, acabou que ele conseguiu, assim, de alguma forma, se envolver nesse processo, né? Então, assim, ele está estudando, está trabalhando e, assim, tudo de forma online também. Então, assim, de certa forma, para a gente, assim, a gente agradece todos os dias, assim, a possibilidade que a gente tem de poder ter ferramentas, de poder conseguir, digamos assim, né? Nos ocuparmos, né? Assim, nesse período, assim, né? Eu estava passando por uma dificuldade também, assim, porque eu perdi o meu emprego. Então, assim, acabou que eu consegui, né, assim, alguns anjos na nossa vida para poder ajudar a gente aí nesse momento. E, assim, hoje, de certa forma, a gente está tá passando por esse momento de uma forma, assim, graças a Deus, tranquila, né? Tem as dificuldades, às vezes, né? De estar todo mundo, todo dia aqui. A dificuldade maior é a distância da família. Sem poder ver, né? Tá, assim, mais por essa preocupação, e eles também, assim, com essa preocupação. Eles têm mais preocupação com a gente. Eles são muito mais rigorosos do que a gente com relação a sair de casa, usar máscara, fazer isso, fazer aquilo. Eles só saem, assim, em última necessidade mesmo. Exatamente. Mas, assim, tem sido um processo, assim, né, assim, é gostoso viver esse processo, assim, né? Da maternidade, da relação com os filhos, assim, né? Do tipo de conversa que a gente vai tendo com eles na medida que eles vão amadurecendo, eles vão trazendo também novidades pra gente, né? Enfim, assim, é uma relação, assim, maravilhosa. É muito bom. E é legal porque ela vai se transformando, né? Assim, o respeito, a hierarquia vai sempre existir, vocês sempre vão ser os pais deles, né? Mas é uma relação que vai se tornando de amizade também, né? De você poder ter tranquilidade passando essas fases. Tem fase mesmo que a gente quer ouvir tudo, menos os nossos pais, né? É normal a gente já... Assim, eu ainda tô na condição de filha, mas vocês também foram filhos, vocês sabem como é que é, né? Claro que cada coisa ao seu tempo, né? A gente... Esse tempo que a gente tá vivendo é um pouco confuso em relação às coisas, né? Muita informação, aí tem que ter um filtro bem bom. E uma coisa que eu vi uma vez no livro que eu li sobre criação, de uma mulher falando, né, que ela entendeu como que Deus funciona quando ela teve filhos. Porque quando eles são pequenos, acho que foi muito isso que vocês falaram um pouquinho, assim. Porque quando eles são pequenos, a decisão é sua, né? A decisão é de vocês sobre eles. Então, apesar de todo mundo ser livre, né, ter a liberdade e tudo mais, a decisão ali, o impacto daquilo reflete em vocês, né? Então, acertando ou errando, tá tudo certo. Vocês não sofrem porque vocês que tomaram a decisão por aquela criança. Só que aí vai crescendo e você tem que assistir. Chegou, assiste. Exatamente. Então, o maior choque,
assim, né? É justamente isso, é você começar a medir, né? Assim, até onde você vai, porque assim, eles começam a ter assim, a vontade deles, a personalidade deles começa a se apresentar assim de forma mais latente pra gente, né? Assim, aquela coisa que, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que assim, é uma insegurança ao mesmo tempo, né? Assim, e eu sou meio mandona aqui em casa, eu só acho que tem mais dificuldade, porque às vezes, assim, eu quero aquele negócio naquela hora. E às vezes, assim, não dá. Porque, Essa é uma assim, diferença nossa, assim, clássica, né? Assim, eu não sei mandar. Não sei mandar nem em mim. Imagina. Né? às vezes eu falo que eu tenho 3 filhos. Eu sou a terceira criança aqui de casa. As besteiras, tudo sou eu que compro, que faço, não tem jeito. Mas, olha, aproveitei muito isso quando os meninos eram pequenos, né? A gente brincava, eu era realmente... Aliás, até hoje, né? Ainda sou a terceira criança em casa, mas tá tudo certo. Mas eu falo isso com os meninos, assim, é Mas ele é a importante alegria isso. aqui de casa, assim, né? Tipo assim, ele traz essa coisa mais leve, né? Assim, acho que tem aquele equilíbrio, né? Assim, eu tenho as minhas qualidades, ele tem as dele, e a gente vai se complementando para poder trazer harmonia aqui para casa, né? Eu sou muito preocupada, assim, com o bem-estar de todo mundo aqui em casa. Preocupado Assim, com a limpeza, com a organização, a limpeza, arrumação. organização, alimentação. Então, Eu, se eu ver assim, uma poeirinha ali, eu deixo, não tem problema não. Ela fica lá, tá tudo certo. E ela sofre muito com isso, né? Então, assim, é complicado. Às vezes eu fico, assim, preocupado ou tentando fazer alguma coisa justamente para que ela não se sinta tanto assim. E isso é questão da reciprocidade também, né? porque eu funciono com tudo organizado. Tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Se a casa tá bagunçada, se a casa tá desorganizada, parece assim que eu não tô com a mente aberta para fazer aquilo que eu preciso fazer. Se tá tudo arrumadinho, eu consigo assim me organizar. E isso assim em tudo. É organização assim, até com as coisas do trabalho também. Tudo que eu estou fazendo assim em termos de trabalho tem que estar organizado assim. Tanto que assim, eu adoro metodologia, adoro processo. Assim, gosto disso assim, porque quando você organiza as coisas, tudo flui melhor. Era igual assim, quando as crianças eram pequenas, a casa que a gente morava tinha uma sala muito grande. Então, assim, a gente praticamente dividia em três ambientes: a sala de estar, a sala de jantar e a brinquedoteca. A brinquedoteca era assim, tipo. A gente tinha 2 tapetes daqueles de quadradinho de letra, né? É, Juntaram 2 daqueles com eram os baús, brinquedos. 72 peças daqueles tapetes que de borracha, encaixam de né? borracha. Sim. E os brinquedos ficavam. E assim, eu adorava organizar os brinquedos, como se você estivesse entrando numa loja para, né? A coleção Porque, de carrinho Hot Wheels era dela, não era do Arthur, não. Mas assim, porque eu acho que assim, quando a criança entra numa loja, por que ela gosta? Porque tá tudo organizado, e ela quer ir pegando. Só que assim, depois que bagunça tudo, ela meio que perde a vontade de brincar. Então, assim, eu sempre gostava de deixar os brinquedos de uma forma que eles tivessem vontade de brincar com aquilo, né? Então, assim, Sim. eu acho assim, que quando você tem uma coisa assim bem organizada, que assim é bonita aos olhos, você acaba tendo vontade de, né? Então, assim, tipo, eu adoro arrumar a mesa aqui em casa pra gente poder, né, fazer nossas refeições. Porque eu acho que, assim, é uma forma de demonstrar, assim, né, o carinho. É a forma de mostrar o carinho, né? A Sim. preocupação, né? O cuidado, o zelo, né? Acho Aquele que cheirinho, assim, né? A cama gostosa, assim, né? Você vai deitar, tá cheirosinha. Essas coisas eu adoro. Mas, assim, a gente tenta... assim, parece que é só ela que faz as coisas, né? A gente tenta ajudar, né? Assim, a gente não tem muito essa questão, assim, de isso é você, isso sou eu, né? Naturalmente, um tem mais habilidade ou não com uma coisa, né? Mas a gente está sempre ajudando, sempre fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Se tem uma louça para lavar, a gente lava. Se tem uma comida para fazer, a gente faz. Não tem frescura, né? Não tem essa história, isso não é coisa de homem ou isso não é coisa de mulher, não. A gente faz de tudo. O que cada um faz de melhor, tá livre para fazer. Eu acho que é isso. Se é mais, acho que é muito se é mais ponto. pesado ou não, entendeu? Assim. A gente não consegue implantar isso muito com os meninos, né? Que eles vão fazendo mais devagar e tal, né? Mas na medida do possível. É o que eu falo com eles, né? Assim, isso é uma coisa que eu falo, não é que você não quer dizer que seja certo, que é só isso, que não existe outra coisa além disso, né? Mas eu falo muito assim, que ninguém manda em ninguém. Assim, a pessoa que ela resolve fazer ou não. E assim, eu listei assim 3 coisas que eu acho que pode ser, mas pode ter mais, né? Mas assim, ou você faz por medo, porque a pessoa te obriga ou te, né, ou de alguma forma te coloca numa situação que você vai fazer com medo daquilo, né? Ou por interesse, né?
porque assim vai ter alguma coisa em troca daquilo, ou por respeito, né? Por consideração com aquela pessoa. É o que eu falo com eles, assim, eu queria que fosse pelo terceiro, né? Que vocês fizessem as coisas pelo sentido assim, de que é uma forma de contribuir, não é que assim, a gente está cobrando que eles façam e eles vão ter que fazer. Porque eu falo com eles, assim, quando eu era mais novo também, eu morava com minha mãe, a gente não tinha ninguém que fizesse as coisas, eu também não gostava de lavar a louça, não gostava de varrer a casa, não gostava de fazer as coisas. Mas via assim, pô, se a gente não fizer, não ajudar um pouco que seja, vai sobrar tudo para uma pessoa só, né? Então eu coloco isso para eles. Eu acho que eles até entendem, mas eu acho que como é natural da fase, né? Assim, pô, se eu puder dar uma esquivada aqui, eu vou dar uma esquivada, né? Eu não vou fazer isso agora, não vou fazer isso depois. Mas eu acho que eles entendem um pouco isso, né? E aí a gente vai administrando. Eu acho que assim, justamente como eu falei antes, né? Não deixar faltar a caridade, né? Tentar entender, tentar relevar, mostrar que a gente já passou por isso, né? Mas que aos poucos ir colocando. Por isso que é difícil, né? Não é fácil, porque eu não vou impor, né? Com o Arthur com 20 anos na cara, maior do que eu, que ele faça depois. Obrigado. Acho que eu vou me dar mal aí, né? Então, tem que ser uma coisa mais na base, né, do convencimento, da argumentação e de colocar as coisas assim, para que eles consigam perceber. Porque, na verdade, vai ser bom para eles no futuro, né? Deles Com certeza. que isso vai ser assim, é um aprendizado, né? Ninguém E gosta de para ninguém tudo, que só né? se encosta, né? Oi? E para tudo, não só Exato. dentro de casa, mas o que vai enfrentar assim fora, né? Porque dentro de casa, bem ou mal, é o mais fácil, porque todo mundo se ama ali, né? Exatamente. Todo mundo tem o amor ali imperando, agora e fora. E fora, que às vezes a pessoa vai estar nem aí para você, às vezes vai ser uma relação profissional, por exemplo. Ué, Exato. se você não se Isso aí. garantir, se você não fizer, mesmo se garantindo, a gente não tem certeza de nada, né? Exatamente. A gente Imagina está se não vivendo isso fizer. muito agora, né? Assim, a gente se mata de trabalhar. Ó, no início dessa pandemia, eu não tinha hora para almoçar, não tinha hora para dormir, não tinha hora para nada. Era trabalho, 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 trabalho. E você ainda está correndo risco de ser dispensado a qualquer momento. Por Sim. conta de curso e tudo mais, né? Então, por isso que é importante, né? A questão da família, a questão da relação da gente, né? Com os filhos. Ou seja, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Não é fácil, né? Dizer que assim, se eu ficar sem meu trabalho ou sem uma forma de renda, a gente vai sofrer, vai ter dificuldade. Mas vai Sim, dar um jeito. Vai sair de uma outra forma, né? sim. Exato. Excelente, gente. Ó, tá quase acabando o tempo de uma hora, então, assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa, né, a mais, aquela pergunta da Dani foi legal. Foi super Essa legal. parte da pandemia mesmo, ela tá sendo um convite, eu acho até, no caso de vocês, para os meninos verem vocês trabalhando em casa, né? Assim, conhecer um pouco, apesar de já serem um homem formado e uma mulher formada, já quase. Eu acho que é legal também, para entender, assim, de onde vem, né? De onde vem o dinheiro, de onde vem o sustento e Eu tudo acho mais, que e saber. isso, na verdade, eu acho que já é uma coisa assim, que eles respiram junto com a gente, sabe? Porque eles vivem. A gente é muito. A gente não tem muito dessa, assim, de separar as coisas. Então, assim, Tipo, se eu sofro no meu transparente, né? trabalho, eu chego em casa e tô sofrendo, entendeu? E assim, eles vêm, Entendi. né, assim, às vezes eles sabem, é aquela pessoa que tá te fazendo chorar desse jeito, assim, né? Deus. Então, assim, eles meio que participam disso, mas eles veem também a nossa dedicação, sabe? Às vezes eu tô até um pouco preocupado, porque assim, eu tô vendo agora o Arthur meio que trabalhando, porque ele tá fazendo monitoria, né? Ele é monitor hoje na agência. Então, assim, eu tô vendo assim, o empenho dele, assim, sabe? De procurar a gente para fazer matéria, de organizar as coisas, de trabalhar, de orquestrar o que ele tá fazendo. Então, assim, eu falei assim, caramba, ele parece que vai ser igual a gente. Então, assim, ou pior, né? Porque assim, eles veem a nossa dedicação, assim, né? Com o trabalho, com tudo que a gente faz, na verdade, né? Porque assim, tudo que a gente pega para fazer, a gente às vezes até sofre por pegar muita coisa às vezes e querer dar conta de fazer tudo bem feito. Então, assim, e com o trabalho, assim, independente do que você está fazendo, assim, o que a gente assume para fazer, a gente assume com amor. Então, assim, Sim, e a gente está percebendo isso hoje nele, assim, sabe? Então, assim, que legal. é bem bacana ver. Às vezes preocupante, porque, assim, eu acho que a gente, às vezes, é um pouco exagerado. Então, assim, eu queria que ele não sofresse tanto, né? Mas, assim, faz parte, faz né? parte. Então, assim, é o que a gente fala, assim, o exemplo arrasta, né? Então, Com certeza, mais do que falar é fazer, né? É. Então, ó, faltam 15 segundos para acabar. Caramba!
Sim, eu agradeço vocês. Nossa, vocês são demais, assim, acho que agora mais gente sabe que vocês são demais. Muito Bondade obrigada. sua. Obrigado.